Vamos realizar mais uma entrevista no âmbito da rúbrica Ora Diga Lá. O entrevistado de hoje é Plínio Neves, um alegretense que certamente conhecido por muitos alegretenses e não só, que nos vai falar da sua vida. Plínio, durante a tua infância e parte da juventude, deambulaste por estes montes e vales, acompanhando o teu pai, atrás de uns burritos, teu pai que era almocreve. Queres falar-nos um pouco dessa tua experiência da infância e da juventude? Claro que sim. Bom, começo por referir que eu nasci na década de 40, nasci em 1941, altura em que a vida era difícil. A vida era extremamente difícil e muito complicada. Não havia empregos, não havia nada onde as pessoas, e principalmente os jovens que saídos da escola, que foi o meu caso, tivessem uma ocupação. De modo que o escape, digamos que a saída para eu estar ocupado, foi efetivamente andar com o meu pai, que era almocreve. Daí eu ter sido também alguns anos almocreve até à minha ida para Lisboa, quando efetivamente deixei de ser almocreve. Mas nesse espaço também foi enriquecedor, porque me deu realmente alguma tarimba e algum conhecimento para enfrentar a vida de uma outra forma. Porque muitas vezes, para dar valor às coisas, temos que passar por elas. E eu passei por muitas dificuldades, como os jovens da minha altura passaram. Basta referir que em Alegrete não havia empregos. As pessoas, os miúdos, saíam da escola, completavam o seu ciclo de instrução primária e a partir daí cada um desenrascava-se, que é o termo. Em Alegrete havia muitos ofícios. Havia sapateiros, havia alfaiates, havia carpinteiros, havia costureiros, mas não havia emprego para os miúdos. Às vezes os pais dos miúdos, da minha idade, é que pediam aos proprietários das sapatarias e das alfeitarias: veja lá se me metem o meu miúdo, só para não andar noutras vidas, outras coisas, enfim. E aí era muitas vezes, digamos que, o desenrascar das coisas. Mas no meu caso foi um bocadinho diferente, porque o meu pai, para além de ser almocreve, tinha uma horta e que me dava também algumas tarefas para executar quando ele não estava. Eu ia para a horta, ia regar, ia sachar e tal. Mas no fundo, foi por estes vales e montes, como tu referiste há bocado, por estas serras, por caminhos onde só transitavam animais, que eu passei os meus anos até ir para Lisboa. E foi duro, foi muito duro, mas que me deixou uma marca que me fez bem, porque nós temos que dar valor às coisas quando passamos por elas. E eu passei, foi muito difícil. Olha, recordo aqui nesta serra, nós estamos aqui no acesso a São Julião e à Rabaça, e eu vinha uma vez. O meu pai mandou-me sozinho, que ele não podia vir, e eu vim uma vez trazer com os dois burros uns cereais ali a um cliente. E depois regressava com os burros para casa. E nesta serra, que nós estamos a avistar, não havia estradas, era veredas. E os burros vinham por ali acima, eu a cavalo num dos burros, mas de um momento para o outro arranja-se uma trovoada, tocada a vento, muito pedrisco, e os burros não subiam a serra, voltavam para trás. Agora estás a ver um miúdo de 11, 12 anos, que eu saí da escola aos 11 anos, a dificuldade que eu tive para encaminhar de novo os burros para serra acima, para poder efetivamente fazer o nosso trajeto. De modo que foram realmente uns anos muito complicados, mas que, enfim, recordo não com saudade, porque isso não deixa saudades a ninguém, mas de alguma forma... com nostalgia. Exatamente, e me curtiu para a vida também.
Espírito Santo em Alegrete para uma conversa com o nosso amigo Plínio Neves, basicamente acerca de teatro. Porém, convém fazer um pouco a história deste local. Inicialmente, a Igreja do Espírito Santo, desativada no início do século XX e que, a partir de 1935 até 1983, foi a sede da Sociedade Recreativa Musical Alegratense. Simultaneamente, aqui funcionou um consultório médico, a Casa do Povo. Aqui se realizaram muitos eventos, essencialmente o teatro. Aqui ensaiou a banda, aqui esteve a banda, aqui se formaram dezenas e dezenas de músicos alegratenses, aqui se realizaram casamentos, batizados, passagens de ano. Foi sede, já mais tarde, também do Grupo Desportivo de Alegrete e outros. Foi muito importante na comunidade alegratense também, enquanto centro de convívio, porque a quando dos programas da televisão, era a única televisão pública que existia em Alegrete, quase ninguém tinha em casa a televisão e as pessoas de Alegrete convergiam para aqui para conviver. Mas estamos aqui com o nosso amigo Plínio Neves para falar de teatro. Aqui, nestas instalações, nestes tramos, se realizou muito e bom teatro amador. Inicialmente, sob a orientação do nosso saudoso Joaquim Pacheco Correia, posteriormente, por razões de saúde, passou essa responsabilidade para o Plínio Neves, seu genro. Plínio, certamente que viveste aqui importantíssimos momentos da tua vida. Queres partilhar connosco alguns desses momentos? Obrigado pelo convite. Naturalmente que aqui neste palco nos encontramos, um palco cheio de histórias. Foram muitas as histórias que aqui se viveram, foram muitas as peças de teatro que aqui foram levadas à cena e, como naturalmente acontece, ficam sempre histórias para contar. Eu regressei de Lisboa em 1960, depois de ter partido para lá à procura de novos horizontes. Naturalmente, a minha vida ao creio não me satisfazia e eu fui para Lisboa aprender um ofício. Passados 5 anos, voltei a Lisboa em 1960 e aí começa a minha vida teatral, a minha história no teatro. E foi aqui, efetivamente, sob o comando, a orientação de Joaquim António Pacheco Correia, mais tarde viria a ser o meu sogro, que fizemos aqui variadíssimas peças. Muitas noites de glória aqui passámos. Aqui levámos à cena comédias, operetas. Muita gente já não se lembra das operetas que nós aqui pusemos em cena. Tudo sob a orientação do Joaquim Toimã, que é como era conhecido, e certamente hoje ainda muita gente se lembra dele com esse nome. Era ele o responsável por tudo. Ele ensaiava o teatro, ele ensaiava uma mini-orquestra para nos acompanhar nas operetas, ele é que escolhia os temas de música, naturalmente. E, como sempre, depois de uma noite de teatro, onde levávamos à cena um drama, seguidamente uma comédia e mais tarde logo variedades. Portanto, o Joaquim Pacheco não fazia por menos. Algumas vezes eu interroguei que era tempo demais e depois as pessoas podiam ficar saturadas. Não. As pessoas pagam o seu bilhete e ficam satisfeitas quando virem isto. E é verdade. Sabes, tu próprio assististe algumas vezes. E naturalmente as pessoas ficavam satisfeitas era com o drama, com a comédia e com o ato de variedades. Para além disso, o teatro, também passei aqui algumas noites, porque integrei mais tarde também a Orquestra Aliança. Como deve estar recordado, ainda fui vocalista da Orquestra Aliança e aqui também fizemos alguns bailes com a Orquestra
bailes sempre imensamente animados e divertidos, naturalmente. Fora daqui, também acompanhei a Orquestra Aliança em várias deslocações, inclusive fora daqui da sociedade, em bailes e arraiais. A orquestra tem um nome bom e era frequentemente solicitada para ir fazer atuações fora do distrito ou fora. A orquestra que teve a sua origem exatamente na nossa Filarmónica. Exatamente, na nossa Era Filarmónica. composta por músicos da própria Filarmónica. Infelizmente, já só um elemento dos que fez parte da Orquestra Aliança está entre nós, que é o Fernando Velez Grave. De resto, já tudo foi embora, mas fico com estas histórias para contar, muito me apraz fazê-lo. Como disseste e muito bem, era para além de um desenvolvimento cultural, mas também se viveram aqui alguns episódios a nível de, potencialmente, namoricos e inícios até de carreira de vida que iniciaram exatamente aqui neste palco. Lembras-te de algum episódio digno de registro? Olha, Ricardo, eu próprio namorei a minha mulher aqui. Exatamente. Não era fácil nessa altura, porque não havia aquela liberdade que hoje existe. E o meu sogro era muito reto nesse tipo de circunstâncias, muito exigente. Mas eu comecei a namorar a minha mulher aqui, no teatro, com quem partilhei a vida. 60 anos, mais de 60 anos. Comovo-me sempre que falo nisso, porque ela já não está entre nós. Plínio, estamos neste espaço, a Sociedade Recreativa Musical Alegartense, que lhe diz muito. Queres explicar-nos porquê? Gil, diz-me muito. Isto é uma paixão. A Sociedade Recreativa Musical Alegartense faz parte da minha vida. Sou sócio desde muito novo. Gostei sempre muito de música, nunca aprendi música, mas gostei de música, sempre, toda a minha vida gostei de música da nossa Filarmónica. Mas a minha paixão na sociedade foi mais além da música. Refiro-me concretamente ao teatro, ao grupo cénico de Alegrete, que tinha muitos jovens e que tinha uma pessoa à frente do grupo cénico, que me diz muito também, que não pode deixar de ser falada aqui, que é o Joaquim António Pacheco Correia, que foi realmente uma pessoa a quem Alegrete muito deve. E todas as pessoas que passaram pelo teatro, pelos grupos cénicos dos mais variados, todos lhe ficaram a dever alguma coisa. O Joaquim Pacheco dava só trabalho, e naquela altura havia dificuldade em arranjar pelo menos raparigas que quisessem fazer teatro. Elas até queriam, mas havia o cuidado, os pais tinham algum receio, e então havia que ter um comportamento da parte do Joaquim António Pacheco Correia. Ele tinha que se comprometer com os pais para ir convidar as raparigas para fazer teatro, mas tinha que ir buscá-las a casa para o princípio do ensaio e tinha que ir levá-las a casa no final do ensaio. Portanto, esse homem tinha esse trabalho, para além de todo o trabalho da orientação técnica, da orientação do grupo cénico. Isto vem desde lá de cima, da sociedade antiga, naturalmente. Aqui em baixo, aqui já nesta sociedade, entretanto o Joaquim António Pacheco Correia terminou. Foi embora um bocado prematuramente,
e o teatro sofreu muito nessa altura. Sofreu muito porque, enfim, as pessoas não estavam à espera, primeiro, da morte dele. Segundo, que houvesse alguém que lhe desse e seguisse as pisadas. Bom, entretanto, houve a construção desta sociedade, da sociedade moderna. Lá em cima, lá em cima da sociedade antiga, só fiz parte do grupo cênico. Aqui embaixo, depois das instalações novas, com este palco no qual estamos os dois sentados, e com uma sala ampla desta maneira, estava desaproveitado este espaço. Temos que fazer teatro, temos que dar continuidade àquilo que o Joaquim António Pacheco Correia nos deixou. E então eu assumi o comando do grupo cênico. Enfim, não tive as dificuldades que o meu sogro teve, porque havia já nessa altura uma abertura maior, e então não tinha dificuldade em convencer as raparigas a vir fazer teatro, assim como os rapazes também. E foi assim, fizemos aqui peças muito boas, fizemos aqui peças em 3 atos. Devo referir que fizemos uma peça em 1984, da qual eu deixei fotografias ao Francisco João, que foi a Recompensa, uma peça que tinha, o grupo cênico nessa altura, para fazer essa peça éramos 22 ou 24 elementos, que era muita gente, não foi fácil. E mais outro pormenor, para levar à cena essa peça, o presidente da coletividade nessa altura era o Sr. Fernando Trindade, e eu vivia em Porto Alegre, e residia em Porto Alegre. Portanto, havia dificuldade em vir aqui a Algredo todos os dias. E como a sociedade tinha um transporte, tinha uma carrinha para transportar os músicos, quando fazia falta, para ir buscá-los até alguns para o ensaio, o Fernando Trindade disponibilizou uma carrinha. Eu tinha a carrinha lá em Porto Alegre, para vir todos os dias aos ensaios, eu e a minha mulher, e depois regressava no final dos ensaios para casa. Portanto, mas isto, para ensaiar esta peça que eu fiz referência, que foi a Recompensa, nós levámos aqui 3 meses de ensaios diários, das 9 da noite à meia-noite, e às vezes mais, e no outro dia tinha que ir trabalhar. Mas quem corre por gosto não cansa. E fizemos essa peça, fizemos esse drama que foi a Recompensa, foi um êxito total, com a casa cheia, e como sempre, até na altura do Joaquim António Pacheco Correia, isso acontecia, nós tínhamos, o programa era sempre constituído por um drama, uma comédia e um ato de variedades. Portanto, era coisas a mais. E eu dizia muitas vezes ao meu sogro, amigo, Sr. Joaquim, isto são coisas muito grandes, porque isto vai transportar o tempo para além do admissível. Não, as pessoas pagam, têm que ser servidas como deve ser. Bom, e então fazíamos sempre drama, comédia e ato de variedades. Ato de variedades também dirigido por eu, com músicos. Havia um trompete, um saxofone, o baterista e o acordeão. Aqui embaixo, gostava de fazer também referência, porque eu segui essas pisadas, e fizemos também, no final de cada peça, fizemos também o ato de variedades. E aqui, quem era responsável pelo ato de variedades, e quero fazer referência a isso também, era o Augusto Mouzinho e o filho Armindo, 2 músicos de excelência. Portanto, e o ato de variedades aí era entregue a eles, e eles organizavam tudo. Eles faziam, escolhiam o repertório e quem é que cantava e quem não cantava, e fazíamos então o ato de variedades, mas sempre no final de cada espetáculo. Portanto, deixava também aqui uma lembrança e um ato, tanto, porque é de todo justo lembrar aqui neste espaço o Augusto Mouzinho e também o filho, o Armindo, que muito também deram a esta casa na ajuda nos atos de variedades que nós fazíamos aqui. A seguir a esta peça, a Recompensa, mais tarde fizemos também outra, que foi O Filho Sozinho,
também um drama em 3 atos de um autor de uma terra aqui perto, que é do Gavião, Francisco Ventura, também um drama em 3 atos, atual, ainda hoje está atual, essa peça, o conteúdo ainda hoje está atual. E fizemos também com grande êxito, e a seguir fazíamos também sempre o tal ato de variedades. E as pessoas, enfim, não fizemos mais porque não pudemos, porque a sala estava sempre cheia. E para além de tudo isso, nós tínhamos a ideia de que ao fazer teatro estávamos a produzir cultura. Para além disso, ainda conseguíamos alguma verba, porque os lugares eram sentados, eram pagos, e conseguíamos essa verba para auxiliar a banda. A finalidade de tudo era sempre a banda. Sempre. A finalidade, e o teatro funcionou sempre assim. Mesmo lá em cima, nos primórdios, havia sempre um bilhete que tinha um determinado preço, cujo total revertia a favor da coletividade. Aliás, o António Delicado, no livro dele, quando se refere ao teatro e à banda, ele diz que o teatro é o irmão gêmeo da banda. Claro que sim. O que sublinha a importância. Exatamente, claro que sim. Claro que sim. De ambos, não é? Ao fim e ao cabo, de ambos. Exatamente. Do teatro e da banda. Também, exatamente, porque efetivamente havia músicos que faziam teatro e havia intérpretes, atores que faziam música. Era realmente uma consonância entre as duas áreas. Mas uma coisa não é independente da outra. Está tudo interligado. Agora, naturalmente que hoje, com alguma mágoa, eu digo que os tempos são outros. E é mais difícil. É mais difícil hoje. O Teatro em Alegrete está parado há muitos anos. Há muitos anos porquê? Porque a oferta hoje, a oferta é muito grande. A oferta para os jovens é a cada esquina, há uma oferta para qualquer coisa, não é? E hoje, os jovens disponibilizarem-se para andar aqui 1 mês ou 2 a ensaiar teatro é complicado. Não é já para toda a gente e as pessoas não se disponibilizam por isso, que é uma pena. Que é uma pena porque, Gil, o teatro, para mim, foi muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Aliás, o Plínio, numa entrevista que deu ao César Azeitona, para aqueles livros dele, Gentes da Gente, o Plínio diz-lhe o seguinte: o teatro, para mim, é a grande escola da vida. Claro. Porquê que o Plínio disse isso? Olha, Gil, digo e mantenho aquilo que disse. Porque eu vim para o teatro porque gostava de teatro. Mas eu no teatro aprendi a ler, aprendi a compreender melhor as coisas. Porque tu interpretas um personagem, tu tens que trabalhar esse personagem. Porque nós, quando começamos os ensaios e quando escolhemos os atores para determinado personagem, depois de distribuir os papéis a cada um deles, nós fazemos muitos ensaios antes de leitura. E aí tu aprendes a ler, aprendes a fazer pontuações, aprendes a interpretar, aprendes a compreender. E tudo isso, para mim, foi muito, muito enriquecedor. Enriquecedor. Isto traz-nos depois outra vertente, de seguir ao teatro, que depois tive outro tipo de ocupações, que tirei partido, porque antes pertencia ao teatro. Daí a razão de eu dizer ao César, naquela altura, que o teatro para mim foi uma escola da vida. E foi. Porque eu tinha cá pessoas, tive cá rapazes a trabalhar comigo, que não sabiam ler. Porque o ler tem pontuações. É preciso fazer as pontuações, porque tem um significado de uma maneira, perde esse significado se não foi feita a pontuação. E aqui, nesses ensaios de leitura e de interpretação, aprendes a fazer isto tudo. Com o Plínio, mas o Plínio referiu que, portanto, o teatro é a sua grande escola da vida e uma das razões tem a ver com o seguinte: o teatro, digamos, abriu
horizontes para outras ocupações. Quero dar exemplos. Abriu-me horizontes para outras ocupações, nomeadamente para o grupo de futebol, porque o presidente do grupo de futebol na altura era um indivíduo que trabalhava aqui comigo em teatro, e ele deve ter visto a forma como eu comunicava com as pessoas e se calhar achou que também podia comunicar com os jogadores da mesma forma, o que é totalmente errado. Né? E abriu-me ainda um outro caminho. Abriu-me o caminho da rádio, que a seguir ao teatro foi outra paixão que eu tive. Mas isso falaremos mais tarde, com certeza. Mas posso agradecer também ao teatro, porque me abriu também, o teatro também me abriu esse esquecimento. Primeiro abriu para a rádio, para o futebol. E do futebol, a rádio. Ou seja, o Plínio treinou a equipe do Alegrete. Era um companheiro deles. Eu digo que treinador, eu não tinha preparação para ser treinador, não tinha conhecimentos de treinador. Aliás, todos nós somos um pouco treinador de bancada, não é? Mas é diferente de ser treinador de bancada do que estar ali num grupo de 15 ou 20 jogadores a poder orientar. Isso é totalmente diferente. Eu era mais um deles. Era um companheiro deles, ajudava-os. Portanto, às vezes, com um bocadinho de conversa antes dos jogos e a seguir aos jogos, talvez os motivasse, era realmente motivo para eles darem um bocadinho mais de si. Mas treinador, não tinha essa capacidade. Plínio, estamos num espaço que é muito querido, atrevo-me a dizer. Eu diria mais, é muito familiar. Exato, e familiar. Era muito familiar. Porque passei aqui realmente alguns anos da minha vida. Entrei na rádio em 1992, 93, por aí, e mantive-me aqui bastantes anos, muitos anos. E aqui, efetivamente, era a minha casa. Sentia que isto era a minha casa, porque eu sempre gostei muito de comunicar, e se calhar por aí é que havia que parar. Porque, mais uma vez, a questão do teatro como uma chave. Exatamente, do teatro e ainda também, na altura em que eu fui, entre aspas, treinador de futebol, a rádio tinha sempre repórteres em campo. E ia sempre pedir reportagem aos treinadores de futebol e a alguns jogadores, etc. E eu era um bocado, na altura, era um bocado polémico nas afirmações que fazia, porque quando tinha que dizer mal dos árbitros dizia, quando tinha que dizer mal... Enfim, não escondia as coisas. E alguém ligado à rádio me foi ouvindo. Até que, mais tarde, quando deixei de ser treinador de futebol, fui convidado para vir para a rádio. Fui convidado pelo Sr. Chambel Tomé e pelo Sr. Francisco Salgado, ambos já falecidos, já cá não estão, mas que foram eles que me convidaram e eu vim efetivamente para a rádio e aqui realmente fiz reportagens de futebol, comecei por acompanhar as camadas jovens do Grupo Desportivo Portalegrense e do Estrela, lá embaixo no Campo dos Assentos, e depois vinha para aqui, fazia as reportagens, chamava cá jogadores, chamava cá treinadores e entrevistávamos aqui em direto até os pais. E assim foi que eu vim para a rádio. Mais tarde, através do convite do Sousa Casimiro, Manuel Sousa Casimiro, que eu recordo aqui com saudade, um grande homem da rádio, que já nos deixou há 18 anos, e a convite dele passei a fazer programas. Passei não só os programas desportivos, como programas que faziam parte da programação da rádio. Fazia um programa de fados às sextas-feiras, das 21 às 23. Fazia um programa de música portuguesa aos sábados, das 8 às 9. Fazia depois, nos domingos, repórter fora, nos campos. Outras vezes fazia em estúdio como pivô de emissão. E depois ia à procura dos repórteres que estavam espalhados pelos diversos campos, a saber como é que as coisas efetivamente estavam, resultados, comentários, etc. Parece que foi realmente um período que eu tive aqui, onde me senti bem, e aqui fiz, efetivamente, como já referi, variadíssimos programas, fiz entrevistas,
Recordo-me que, e vou evocar aqui um nome, fadista da nossa terra, Andina Valério. Entrevistei-a aqui algumas vezes. Aqui lancei o primeiro CD dela. Fiz inclusivamente com ela em estúdio 2 programas ao vivo com os guitarristas, que era inédito na altura. E eu neste estúdio fiz 2 programas com ela e com os guitarristas. Portanto, em vez de estar a fazer o programa normalmente com os CDs e mandar para o ar, assim fizemos em direto. Claro, claro. Mas é que a minha vida na rádio durante esses anos todos foi isto. Deu-me também realmente alguma perspectiva diferente da comunicação, porque aprendi algumas coisas com Sousa Casimiro, embora ele me tivesse lançado assim às feras, para dizer bem depressa, mas eu aceitava os desafios, e não me sinto arrependido. Também através da rádio, e porque estava na rádio, várias vezes fui convidado para apresentação de programas. Apresentei programas, inclusive no CAEP. No CAEP apresentei 2 programas. Apresentei lá, quando da banda Euterpe, na comemoração dos 151 anos, o Miguel Monteiro, que era presidente da altura, convidou-me para ir apresentar o programa, que era com a banda Euterpe e com o António Pinto Bastos. Portanto, foi também um momento alto, digamos que na minha carreira, entre aspas, de apresentador. Mas apresentei no CAEP, apresentei no Ataleão, apresentei em Nisa, apresentei na Casa do Benfica, apresentei no Centro Vicentino da Serra, enfim, variadíssimos locais onde eu apresentei efetivamente programas. Tudo isto graças aos tempos que efetivamente passei aqui da rádio, que foram muito bons e que me deu realmente um conhecimento mais profundo do que é a comunicação. O Plínio colaborou com a rádio durante vários anos. Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. Nas reportagens e nos relatos de futebol também fiz alguns. Houve uma altura que nós tínhamos um departamento esportivo que fazia inveja, às vezes, a algumas rádios nacionais. Devo dizer que a Rádio Porto Alegre, que acompanhava o ciclismo, a Volta a Portugal e o Jornal de Notícias, era a única rádio local que tinha entrada direta nesses eventos. Porque o Casimiro também se movia muito bem na área e a Rádio Porto Alegre tinha realmente uma projeção já como rádio local, mas a nível nacional. Relativamente aos programas que animou nesta rádio, o programa sobre fados teve uma grande longevidade. Teve uma grande longevidade, foram vários anos, muitos anos. Eu arrisco-me a dizer que passei aqui milhares de fados. Milhares de fados. E tinha todas, era nas sextas-feiras das 21 às 23. E tinha sempre, mas de todo o lado, ouvintes que me telefonavam. Tinha um ouvinte, é bom que se diga aqui, que as pessoas às vezes não sabem a projeção que a rádio tem, e já tinha nessa altura, e tinha um ouvinte que sistematicamente me telefonava todas as sextas-feiras de Algés. De Algés. Que era a Maria Antunes, Mariazinha. Eu nunca a conheci pessoalmente, por uma razão, porque o marido era agente da judiciária. E então havia que manter algum sigilo, não é? Foi assim que eu passei realmente estes anos todos, que foram realmente muito benéficos para o conhecimento da comunicação. Isso significa que esse programa de fados era emitido em direto? Sempre em direto. Pois. Sempre em direto, Gil. Sempre em direto. Eu vinha para aqui bem antes, se não vinha antes, vinha na véspera, preparava o programa, e eu às 9 horas, às 21 horas de cada sexta-feira já sabia o que é que ia passar. Preparava o programa antes. Mas para além desse, como já disse, ao sábado tinha outro programa que era a música de ontem,
Tinha ainda tive ainda um outro que era em português, claro. Portanto, era só em português. E todos estes programas tiveram realmente muita audiência. Está cansado, leio em teus olhos recordações do passado, leio em teus olhos que já não sou nesta hora o que fui para ti outrora, leio em teus olhos o amor de alguém inconstante, logo que ele vai no instante. Vê lá se o teu não está já muito diferente, continua igual ao meu, como ele era antigamente. Lá